Bom dia, galera, tudo bem? Vamos lá, sem pressa, porém com pressa. Colocar aí o nome de vocês aí no chat, por gentileza, para nossa chamada, tá? Bom dia, Felipe. Bom dia, Brian. Ai, que figurinha é essa, Gaspar? Caraca. Oi, Lucas, seja bem-vindo, viu? Bom dia, Gaspar. Gostei da sua figurinha, viu? Super diferente. Oi, Chuchu. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? Para a gente começar. Nós já corrigimos todos os exercícios, não é isso? Não há pendência nenhuma. Hoje nós vamos entrar em matéria nova, tá? Tô bem, Milena. Tô bem, sim. Obrigada por ter perguntado. Fala, Fernando. Tá sumido, hein, cara? O que aconteceu com você? Bom dia, Eduardo. Compartilhar aqui a tela, tá? Galera, olha só, não esqueça de colocar o nome completo, tá bom? Ah, ele tá afiado hoje, o Calixto? Que legal. Ele já sabe disso, Fernando? Acho que não, hein? Então, quem não colocou o nome completo, coloca, por favor, tá? Que é em cima desses nomes aí, depois eu vou fazer a chamada, tá bom? E lembrando que tudo é qualitativa, né? Eu tô avaliando vocês, da participação, se vocês fazem exercícios ou não. Enfim, tá? Olha só. Hoje nós vamos estudar. Bruno já chegou na sala? Deixa eu ver. Ah, Bruno ainda não chegou. Mas ele tá chegando. Nós vamos falar sobre relações de Girardi, tá bom? O que seria isso, gente? Os matemáticos eles ficam pensando sobre coisas, né? Ao analisar, ele viu que existem algumas relações. O que seria isso? Por exemplo, eu vou no mercado e compro 1 quilo de arroz, tá? Esse quilo de arroz vale R$ 1. Não é isso, né? Mas só para facilitar nossas contas, tá? R$ 1. Se eu compro 3 quilos de arroz, eu vou pagar quanto? R$ 3. Então, uma coisa está relacionada à outra, né? Então, ele pensou em formas de como resolver isso de forma diferente. Então, por exemplo, a equação de segundo grau. Existe uma relação aí. Só que ele descobriu uma outra forma de resolver. A gente não resolve por Bhaskara. Ele resolve por um outro caminho. E a gente vai ver isso hoje, tá bom? Então, vamos lá. Então, em linhas gerais, o que ele fala pra gente? Olha, quem foi Gerard, né? Lá no século XVII, ele é francês, ó, Albert Gerard. Ele nasceu em 1595, faleceu em 1632. Apresentou um importante teorema que relacionava as raízes com os coeficientes. O que seria isso, gente? As raízes estão relacionadas ao x. Quando a gente resolve a equação do segundo grau, por exemplo, a gente não acha duas raízes? Então, são os dois valores de x, né? E quem são os coeficientes? Os coeficientes, por exemplo, numa equação, 2x ao quadrado mais 3x mais 5. Os coeficientes é a parte numérica desta equação que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, os coeficientes de uma equação algébrica. Equação algébrica quando tem letras e números juntos, tá? Vamos estudá-la agora, destacando as equações de segundo, terceiro e quarto grau. E depois, qualquer equação, tá? De grau N, tá bom? Quinto, sexto, sétimo, oitavo grau. Geralmente, aí eu falo uma dica para vocês, tá? Entre todas essas equações aqui citadas, o mais importante, assim, mais usual,
que vocês vão ver em exercícios, em concursos, que vocês vierem fazer, vai ser do terceiro grau, tá? Nesse sentido. Então, fica só uma dica aí para vocês. Equação do segundo grau. Galera, olha só. Quando vocês aprenderam a equação do segundo grau, lá no nono ano, o professor falava para vocês, gente, olha só, a equação do segundo grau geral, né, a fórmula geral é ax ao quadrado mais bx mais c, que é igual a zero. Que me dá duas raízes, né? x1 e x2. No caso aqui está representado pelo alfa 1 e alfa 2, tá? E aí, o professor também falou o seguinte, que existe, né, a equação do Bhaskara para resolver, né, que é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta. Quem é delta? B ao quadrado menos 4ac. Tudo isso dividido por 2a. Era isso? Então. E existe uma outra forma de fazer, que é pela soma e produto. Então, aqui está a descrição, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque existem outras propriedades associadas aqui, mas isso aqui é a forma, vamos dizer, é o desenvolvimento para chegar ao soma e produto, tá? E o que vai nos interessar aqui na relação vai ser justamente isso aqui, ó. A relação está dizendo que isso aqui é igual a isso aqui, tá? Então, a soma das raízes, x1 e x2, é igual ao quê? Ao resultado de menos b dividido por a. Quem é b? B é esse cara aqui, ó, que está com x. Quem é a? É que está com x ao quadrado. Então, numa equação onde eu tenho os valores aqui, se eu quiser saber quem é a soma, né? É só pegar e substituir essa fórmula aqui que eu acho o resultado, que é a soma desses dois valores, tá? E a multiplicação, né? Soma e produto. E a multiplicação entre x1 e x2 é a mesma coisa que o c, que é o termo independente, dividido por a. Observe que é b dividido por a e c dividido por a. Tá? E isso vai se repetir em alguns passos lá na frente. A gente vai ver, tá? Então, a primeira relação de Gerard, né? Ele fala que as raízes x1, x2, no caso, alfa 1 e alfa 2, da equação algébrica do segundo grau, ax ao quadrado menos bx mais c é igual a zero, são tais que a somatória dessas raízes é igual a menos ba e a multiplicação entre as raízes é igual a C dividido por A. Professor, em que momento eu vou usar isso? O exercício vai te dizer, vai te dar algumas dicas se a gente vai usar as relações de Gerard ou não, tá? Então, fiquem despreocupados. Eu separei alguns exercícios aqui, demonstrativo, tá? Para vocês saberem mais ou menos como a gente vai utilizar. Mas a gente, nesse momento, a gente tem que pegar todos os nossos conhecimentos que a gente aprendeu lá atrás para resolver alguns exercícios, tá? A gente vai ver. Vamos ter só um pouquinho de calma. Então, vamos lá. A equação do terceiro grau. Então, tem aqui, ó, a característica da equação do terceiro grau é ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d é igual a zero, cujas raízes são 3, ó. Alfa 1, alfa 2 e alfa 3. E aí, fazendo a decomposição, né? Aí começa toda a descrição aqui dessa equação. Nós temos que isso aqui, que é essa equação aqui, é a mesma coisa eu dizer que a multiplicação, olha, entre as raízes, tá? Com o A seja diferente de zero. Por que o A tem que ser sempre diferente de zero? Porque se o A for igual a zero, se A aqui for igual a zero, zero multiplicado por esse valor vai ser zero. Então, não vai existir equação do terceiro grau. Assim como o A na equação do segundo grau, ele também não pode ser igual a zero. Porque se for igual a zero, não vai existir uma equação do segundo grau, né? Assim como na equação do primeiro grau, o A, que é o x, ele não pode ser zero. Porque se for zero, não vai existir a equação. Então, observe que o A, ele sempre tem que ser diferente de zero. Essa é uma observação que vocês têm que levar para o resto da vida, tá? Numa equação de um polinômio, vamos supor que o polinômio seja o grau 4, né?
o A de x elevado à quarta, ele não pode ser igual a zero. Porque se ele for igual a zero, não vai existir equação à quarta potência, tá? Então, aqui, ele fez a divisão dos membros de A. E aí, eu tenho essa multiplicação aqui. E eu tenho aqui também. É como se fosse igual aqui na equação do segundo grau. Eu falei para vocês. Deixa eu voltar aqui. Tá vendo aqui? Aqui envolve várias... É um desenvolvimento. É onde envolve várias etapas, tá? A mesma coisa aqui. Ele está decompondo para chegar a esse resultado. Isso aqui que vai importar para a gente. Por isso que eu não estou entrando tão em detalhes aqui, tá? Porque o importante para a gente é isso aqui. Então, olha só. Na soma das raízes, eu vou ter menos B dividido por A. Professora, mas é igual o outro, né? É igual o outro aqui, ó. É igual, só que aqui são 3 raízes. Lá eram 2, tá? Na multiplicação entre as raízes, ó, A vezes 2, x1 vezes x2, né? No caso aqui é alfa 1 vezes alfa 2, alfa 1 vezes alfa 3, ele está intercalando a combinação, né? Então, vai ser a multiplicação de C dividido por A. E na multiplicação entre as 3 raízes, alfa 1, 2 e 3, eu tenho menos D dividido por A. Olha só, então aqui na soma das raízes, é B dividido por A, ok? Na multiplicação e a soma entre as raízes, a intercalação aqui, ó, eu vou ter C dividido por A. E na multiplicação das 3 raízes, eu vou ter D dividido por A. Tá vendo? Tá sempre relacionando a aqui e aqui também, ó. Ele está relacionando a esse dividido por esse e esse por esse. Então, mais uma vez, o A ele não pode ser igual a zero. Até mesmo que se o A aqui for igual a zero, não vai nem existir essa fração. Não é? Para a gente, para uma fração existir, o denominador não tem que ser diferente que zero? Não é isso? Então. E aqui, ó, na equação do terceiro grau, a fase mais importante é essa parte de vermelha circulada, tá? E a relação de Gerard é essa parte aí. Então, ele fala que as raízes x1, alfa 1, alfa 2 e alfa 3, da equação algébrica de terceiro grau, aonde ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d é igual a zero, são tais que a soma dessas 3 raízes é igual a menos b dividido por a. Eu multiplicando as raízes e somando, eu vou ter c dividido por a. E eu multiplicando as 3 raízes, eu tenho menos d dividido por a. Tranquilo, gente? Até agora? Tô tentando falar um pouquinho devagar, tá? Alguém tem alguma dúvida? Coloque aí, por favor, para a gente poder prosseguir. Então tá, vou prosseguir, tá? Qualquer coisa vocês podem me interromper, beleza? Olha, no quarto grau, consideramos uma equação do quarto grau, aí eu tenho, ó, ax à quarta mais bx ao cubo mais cx ao quadrado mais dx mais é igual a zero, cujas raízes é alfa 1, alfa 2, alfa 3 e alfa 4. Eu vou ter 4 raízes. Na equação do segundo grau, eu tenho 2 raízes. Na equação do terceiro grau, eu tenho 3 raízes. E na equação do quarto grau, eu vou ter 4 raízes, tá? E aí eu tenho a descrição, a decomposição aqui, como ele fez, né? E a relação de Gerard vai ser essa parte aqui, ó. O que que ele fala? Que a soma entre as raízes vai ser menos b dividido por a. Ué, mas isso é bem semelhante a alguma coisa que a gente viu lá atrás, né? Na equação de segundo grau e de terceiro grau, a soma das raízes vai ser menos b dividido por a. Olha só. Olha aqui, ó. A soma das raízes é menos b dividido por a. Olha aqui.
Então, vocês podem já gravar, ó, que a soma entre as raízes é menos b dividido por a. Eu estou intercalando aqui as raízes, tá vendo? Ó, de duas em duas. Estou agrupando de duas em duas. Depois eu vou somar. Isso eu tenho c dividido por a. Tá? Também é bem semelhante, ó. Olha aqui, ó. C dividido por a. C dividido por a. Tá vendo? Tem uma relação entre elas. Aí agora a multiplicação entre as três raízes, né? De 3 em 3, o agrupamento de 3 em 3, ó. Alfa 1, 2 e 3, depois alfa 1, 2 e 4, depois alfa 1, 3 e 4, ele está intercalando a multiplicação, né? Aí eu vou ter, entre as raízes, eu vou ter menos D dividido por A. Que vai estar aqui, ó. Menos D, ó, dividido por A. Não vai ter na equação do segundo grau, porque o segundo grau é até duas raízes, né? Então, uma coisa, ela vai tendo uma interligação. É isso que eu quero que vocês percebam, tá? E é, por fim, a multiplicação entre todas as raízes, né? Alfa 1, 2, 3 e 4 vai ser E dividido por A. Novamente, gente, quero chamar a atenção de vocês, olha. B dividido por A, tá vendo? C dividido por A. D dividido por A. E E dividido por A. E aí, ó, os sinais estão intercalando entre positivo e negativo, ó. Negativo, positivo, negativo, positivo. Numa quinta equação, né, quinto grau, eu vou começar com o quê? Com a soma das raízes. Vai ser o quê? Vai ser negativo. Não está intercalando, né? Tranquilo. Nós vamos prosseguir, tá? Esse é o quarto grau. Isso aqui vocês vão ter que gravar, tá? Aí aqui, eu tenho uma equação que eu não... né? Isso aqui serve para qualquer tipo de equação, tá? Então, ele está falando o seguinte, olha, que a soma das raízes, alfa 1, 2, 3, 4, por aí vai ser a n menos 1, então, ou seja, vai ser, se a minha matriz for, olha, minha equação for a elevado, relacionada à posição A, né? Então, seria esse carinha aqui, ó, dividido por esse. É o mesmo mecanismo aqui, ó, tá vendo? A somatória não vai ser B dividido por A? AN dividido por N, né? Por AN, ok? Esse aqui dividido por esse. A soma dos produtos das raízes, né? De 2 em 2, agrupamento. Vai ser esse carinha aqui, seria o próximo, né? Dividido por AN. É a mesma lógica, né? A soma dos produtos das raízes somadas de 3 em 3. Aquela mesclagem de 3 em 3, né? Então, vai ser AN menos 3 dividido por quem? Pelo AN. Olha a intercalação aqui, ó, dos sinais, ó. Menos, mais, menos, mais. Tá vendo? A multiplicação, a soma dos produtos das raízes tomadas de 4 em 4. Vai ser o AN menos 4 dividido por AN. Tá bom? E aqui os produtos das raízes, né? Produto N das raízes. É claro, gente, que essa situação aqui vai ser muito difícil de acontecer, porque a maioria dos exercícios vai te dizer qual é o grau da equação, tá? Então, vocês vão saber. E como eu falei lá no início, a maioria do grau da equação vai ser grau de ordem 3, tá? Terceiro grau, a maioria dos exercícios. Mas vocês têm que saber que existe isso aqui, né? Que de repente tem uma equação, um concurso que vocês forem prestar que tem uma coisa muito rebuscada, né? Que é só letras, vocês têm que saber disso, tá? E aqui, ó, o produto de N raízes, tá? A multiplicação de tudo vai ser menos 1 elevado a N
vezes A0, a posição inicial, ó, dividido por quem? Por AN. Sempre o cara lá da frente. Porque aqui vai começar, né? É A0, A1, A2, por aí vai, tá? Beleza? Então, aqui, essa relação de Gerardi aqui em grau N é tudo isso aqui de vermelho, tá? Lembrando que todo esse conteúdo tem que estar descrito no caderno de vocês, tá bom? Porque assim que eu chegar, assim que a gente voltar, a primeira coisa que eu vou fazer é dar vista nesses cadernos. E aí, todo esse conteúdo, que tem bastante coisa, tá? Inclusive os exercícios, correção de exercícios, tem que estar tudo descrito no caderno de vocês. Então, olha só. Uma observação. Para resolver uma equação algébrica, como assim, o que seria uma equação algébrica? Quando eu tenho letras e números, que são os polinômios, por exemplo. Utilizando as relações de Gerardi, precisamos de alguns dados auxiliares a respeito das relações da equação, como uma relação entre as raízes, por exemplo. Isso é necessário porque, apesar das relações que nos fornecem de N equações e de N incógnitas, o sistema formado por essas equações recai na equação de grau N, dada inicialmente, tá? Então, assim, os exercícios, eu trouxe alguns exemplos práticos, tá? Sejam A, B e C as raízes da equação polinomial, ó, 2x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 4x mais 1. O quê? A guia caiu? A águia caiu? Ah, Gustavo. Você não entendeu? É isso, Gustavo? Ah, tá. A Manoel caiu. Tá, mas não tem problema não. Como isso está sendo gravado, depois ela vai dar uma olhada, vai ter acesso a essa gravação. Ela vai conseguir ver. Porque a minha conexão não caiu, entendeu? Tá? Então, olha só. Nessa equação aqui, polinomial... Ah, tá. Obrigada, Gustavo. Obrigada. Ele pede para calcular. Olha aqui, ó. Letra A. A soma de A, 1 dividido por A, B dividido por 1 dividido por B e 1 dividido por C. Então, eu tenho somas aí, ó, de A, B e C. Ele fala no exercício que A, B e C são raízes. Então, a gente pode recorrer à relação de Gerardi aqui. A mesma coisa a letra B, olha só. A única diferença é que está o quê? Numa fração. Só isso, tá? Então, vamos ver como vai acontecer aqui. Na letra A, ó, utilizando as relações de Gerardi, temos a somatória das raízes, eu tenho, né, B dividido por 2, ou B dividido por A, a gente tem que lembrar das fórmulas, tá? B dividido por A, ó. Menos 6 dividido por 2 vai dar menos 3. Só que eu tenho menos da fórmula, então vai dar mais 3. Aí eu tenho aqui a multiplicação, né, de 2 em 2, porque aqui, ó, essa partezinha aqui é essa aqui. Vamos voltar aqui. Grau 3, ó. A soma das raízes. Já estou fazendo direto aqui, ó. Tá vendo? Estou usando isso aqui. O exercício me deu isso. Aí a gente está colocando, aplicando, né? Ó, a multiplicação de 2 em 2. E aqui a multiplicação das raízes. Tá? É isso que a gente está fazendo lá inicialmente. Então, a gente fez isso. Beleza. Resolvemos? Não. Porque ele quer a somatória disso aqui, ó. Eu achei que é a soma de A, B e C. Então, a somatória de A, B e C, aí a gente tem que lembrar o seguinte, galera. A gente tem que desenvolver a parte algébrica aqui. Denominadores é uma soma. Denominadores diferentes, o que a gente tem que fazer? Tirar o EMC. E o EMC entre essas três letras diferentes vai ser ABC.
Então, eu volto aqui e pergunto para o A. Qual é o número multiplicado por A que dá o resultado ABC? No caso, seria BC. BC vezes A vai ser ABC. BC vezes 1 vai ser BC. Ok? Esses conceitos são conceitos de lá de trás que a gente tem que trazer. Tá? Aí, ó, vou fazer a mesma coisa aqui com B e com C. Depois disso, coloca a resposta aqui em cima. O que eu fiz aqui? Eu não padronizei a parte de baixo? O denominador? Então, eu posso fazer minha operação na parte de cima. Esse conceito é o conceito inicial lá de fração, que a gente tem que ter em mente agora, que vai nos ajudar, para a gente poder resolver a letra A. A gente está fazendo a letra A, tá? Aí ele fala assim, ó, se a gente observar, BC mais AC mais BA. Isso não são as somatórias das raízes? A somatória das raízes já tem o resultado aqui, ó. É menos 2, vou substituir. E a multiplicação entre as raízes? É menos 1/2. Substituir aqui. Aqui eu tenho uma fração de fração, né? Todo número eu não posso escrever numa fração? Então, isso aqui seria como se fosse menos 2 dividido por 1. Como que eu resolvo isso? Fração de fração. Repito a primeira fração e vou inverter a segunda. Isso é um processo lá de frações, gente, tá? E aí eu vou multiplicar, ó. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. E 1 vezes 1 dá 1. Então, é como se fosse 4 dividido por 1, ou seja, 4. Então, aqui a gente resolveu a letra A. Então, a resposta da letra A é o número 4, ok? Entendido como foi feito isso, gente? Tranquilo? Coloquem aí, por favor, para a gente poder prosseguir. Tudo bem, Manu? Que bom que você voltou. Você entendeu essa parte aqui, Manu? Eu não sei que horas que você voltou, de fato. Você voltou agora? Você pegou o finalzinho? Tá, eu vou repetir esse exemplo, tá? Vamos lá. Aqui eu trouxe alguns exemplos práticos, tá bom? Em relação a relações de Gerardi. Aqui é uma equação do terceiro grau. Como que eu sei isso? Ó, por causa desse número 3 aqui em cima. Beleza? Aqui ele fala, sejam A, B, C raízes desta equação. Calcule a somatória das frações. Será que é a soma, né? Aqui eu tenho uma soma de frações também, só que aqui eu tenho a multiplicação. E aqui eu tenho ao quadrado, b ao quadrado, né? Tudo ao quadradinho. Ok, beleza. O que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, a gente vai trabalhar esse conceito aqui, ó, é terceiro grau. Então, a gente vai trabalhar isso aqui, ó, a soma das raízes, a multiplicação de duas em duas das raízes, né, que é C dividido por A, e a multiplicação entre elas, tá? É isso que a gente vai fazer inicialmente, primeira coisa. E vamos separar essas informações. Tá aqui, tá? A soma das raízes, no caso, ó, menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Menos 3 com o sinalzinho daqui de fora, né? Dá positivo. Aí eu peguei o menos 4, dividi por 2, dá menos 2. Tá aqui. E a multiplicação entre as raízes vai ser 1 dividido por 2. E aí tem o menos da fórmula lá, né? Dá 1/2, tá? Primeira coisa é organizar isso. Depois, a gente vai olhar para o item A. O item A, ele fala o seguinte, ele fala que é a soma dessas frações, soma das raízes, mas em fração. Então, a gente vai precisar da parte algébrica. Então, a primeira coisa, a gente vai fazer a parte algébrica agora. São frações, soma de fração, onde eu tenho denominadores diferentes. E aí a regra fala, denominadores diferentes, eu tenho que tirar o MMC. O MMC entre A, B e C vai ser justamente a multiplicação entre eles, tá? Então, a gente volta aqui e pergunta para o A qual é o número multiplicado com A que vai me dar esse resultado. No caso aqui, vai ser o BC.
BC vezes A, o resultado vai ser ABC, né? Então, BC multiplicado por 1 vai ser BC. E assim eu vou fazer com os demais. Então, eu tenho aqui. O que eu fiz aqui? Eu padronizei a parte de baixo. E como que eu resolvo isso? Denominadores iguais, que é o caso aqui, a gente padronizou a parte de baixo, eu vou repetir meu denominador e vou fazer a soma, a subtração na parte de cima, que é do numerador, tá? Só que a parte de cima é a soma das raízes, que eu já tenho o resultado aqui. Cadê? Aqui, ó. A soma das raízes, né? Eu já tenho essa soma aqui. Então, eu substituí, dá menos 2. E aqui embaixo é a multiplicação entre elas, que eu também já tenho o resultado, tá aqui. Isso aqui é uma fração dividido por fração. E qual é a regra da fração? Repito a primeira fração e vou inverter a segunda. Nessa inversão, eu também inverto o quê? A operação. O que era divisão, eu torno uma multiplicação. Por isso que tem uma multiplicação aqui, ó. Tá? Aqui é como se fosse 2 dividido por 1, tá? Todo número racional eu não posso escrever numa fração. Lembra desse conceito? A maioria das coisas que eu falei para vocês são conceitos que a gente já aprendeu. E aí, como é que eu resolvo? Fração vezes fração. Vou multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. É esse o processo. Então, ó, menos 2 vezes menos 2 vai dar 4, porque menos com menos na multiplicação é mais. E 2 vezes 2, 4. Na parte de baixo, aqui é como se fosse 1, né? Então, 1 vezes 1 dá 1. 4 dividido por 1 é 4. Então, a gente resolveu o quê? A letra A. O resultado da letra A é o número 4. Tá bom? Tranquilo? Entendeu, Emanu? Só você caiu a sua conexão e voltou? Deu para entender como foi feito? Beleza. Vamos para a letra B agora. Olha, a letra B, ele é o mesmo processo. Vou resolver a parte algébrica, né? O MC entre essas informações aqui, ó, é ABC. E aqui? Qual é o número multiplicado por AB que vai me dar ABC? É o C. C vezes 1, C. Aqui vai ser o B. B vezes 1, B. E aqui vai ser o A, tá? Olha, a soma das raízes, ok? Ah, professora, mas está diferente. Aqui é ABC. Aí eu vou lembrar novamente vocês lá na soma. Se eu alterar a posição das parcelas, no caso aqui, desses valores aqui, ele não vai interferir no meu resultado. Então, se eu tenho 5 mais 2, é 7. 2 mais 5 é 7 também, tá? Então, aqui, na verdade, é a soma das raízes. Então, eu tenho o quê? O 3. Vou substituir. A multiplicação entre elas é o quê, ó? Menos 1 meio. E aí, ó, fração com fração. Repita a primeira, né? E vou inverter a segunda. Aqui ele não inverteu, mas é para inverter, tá? Aqui em cima é 2 e aqui embaixo é 3. Então, vai ficar 3 vezes 2 vai dar 6, dividido por quem? Por 1. Tá bom? E aí, ó, mais com menos vai dar menos. E aí, o resultado da letra B vai ser o quê? Menos 6. Tá? Aqui, ó, ele colocou errado, tá? O livro. Aqui vai ser 2 dividido por 1. Tá bom? Aí você vai multiplicar 3 vezes 2, 6. Aí eu tenho um umzinho aqui. 1 vezes 1 dá 1. Menos 6 dividido por 1 vai dar menos 6. Tá bom? Ó. Aqui ele tá falando o seguinte. Ele tá pedindo a soma das raízes, mas ao quadrado. Como que eu faço isso? Olha aqui. Vamos entender isso aqui, tá? Aí a gente trabalha aqui alguns processos, né?
Juntando isso aqui, ó, eu tenho isso. Desenvolvendo, né? Isso aqui, eu tenho raiz quadrada, eu tenho isso aqui. Aí eu abrindo, né? Multiplicando isso aqui por ele mesmo. Eu vou ter todo esse resultado até aqui. Aí aqui eu dou uma melhorada, tá bom? Ó, e a gente vai resolvendo. Tem muita parte algébrica aqui, tá? A gente tem o conceito inicial lá da relação de Girard, mas assim, muita coisa vai ser de coisa que a gente aprendeu lá atrás, tá? Alguns processos, tá bom? Vamos ver, eu acho que eu botei outro exemplo aqui também. Botei. Ih, como que apagou isso? Pronto. Então, olha só. Escreva as relações gerais para a equação. Aí aqui, ó, uma equação do 4º grau já. Vamos ver? Ó, a soma, pego as primeiras propriedades lá. Aqui é mais tranquilo. Já resolvi. Por que eu já resolvi? Ele só pediu para escrever as relações. Tá? Aí eu tenho que lembrar dessas propriedades aqui que a gente viu. Isso aqui, ó. É só resolver isso aqui. Colocar na fórmula. Fórmula geral. Só isso. Ele pediu só para escrever. Diferente daqui. Aqui ele pediu para calcular. É um outro processo. Tá? Beleza, gente? Tranquilo? Aquela coisa que eu sempre falo para vocês, de pensar fora da caixinha, tá? Acontece aqui também, principalmente aqui, tá? Então, vocês têm que pensar em várias possibilidades algébricas, tá? Esses são os exercícios para hoje, né? Vai ficar para casa, por causa do nosso tempo, tá acabando. Então, coloca o print aí. Quero saber de vocês se vocês têm alguma dúvida sobre o conteúdo que foi apresentado hoje. E na quarta-feira a gente corrige, a gente começa, vai ser uma aula só de correção desses exercícios. Vou corrigir devagar para tirar todas as dúvidas, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, gente? Tá tranquilo? Então vou estar encerrando a nossa aula, tá? O nosso encontro de hoje. E aí semana que vem não. Nossa próxima aula a gente corrige, tá bom? Galera, um beijo para vocês. Tenha todos um bom dia, tá? Façam os exercícios, ok? E até o nosso próximo encontro, tá? Tchau, galera!